Olá, muito boa tarde para você que está ligado no perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e na tarde desta quarta-feira o Live Política recebe o líder do movimento Direita Ceará, Heitor Freire. Heitor Freire, que integrava o PSC e agora está indo para o Patriota, partido que irá lançar o deputado federal Jair Bolsonaro a presidente da República. E na tarde desta quarta-feira, Heitor Freire vai conversar com a gente sobre o polêmico projeto Escola Sem Partido, que tramita no Congresso Nacional e também em várias assembleias e câmaras municipais aqui do país. Ele vai explicar para a gente um pouquinho como é que está a organização desse movimento, a pressão para que esse projeto seja aprovado, além, é claro, da resistência que está acontecendo também em várias partes do país. Heitor Freire, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Povo. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade em falar um pouco sobre o projeto Escola Sem Partido. Eu acredito que a informação ela é muito válida para que as pessoas possam formar uma opinião verdadeira sobre o projeto. Existem muitas falácias, muitas mentiras, e tudo isso faz parte de uma propaganda de desinformação sobre o projeto. Então eu quero aqui esclarecer algumas dessas informações verdadeiras para que vocês possam formar e ter uma opinião real, verdadeira sobre esse projeto. Heitor, um dos argumentos utilizados por quem defende o programa é que existiria dentro das escolas brasileiras, públicas ou privadas, uma espécie de doutrinação dos alunos. Eu queria que você fizesse para a gente um link entre o projeto e a realidade. Baseado em quê? Quais são os indícios, os fatos que vocês podem trazer para a gente para garantir que os nossos alunos estão sendo doutrinados? Existe uma justificativa para esse projeto, que é o anteprojeto, de onde é válido citar que o expoente desse projeto é o procurador federal, Dr. Miguel Najib. Ele é o expoente desse projeto. Ele tem inúmeras denúncias, mas eu posso citar as que eu tenho a nível de Ceará. Por sinal, uma delas, eu até coloquei uma petição solicitando o Ministério Público Estadual que investigue de improbidade administrativa. Vou citar esse fato. Na escola de Cascavel, lá uma professora, a diretora junto com os professores, retiraram os alunos de sala de aula em uma segunda-feira, 10 da manhã, e foram para colocar eles nas ruas em uma manifestação. Quando me alertaram, eu fui para lá, cheguei lá, vi um carro da CUT, vi várias pessoas com a camisa e bandeiras do PCdoB, alunos, adolescentes com faixas, fora Temer, fica Dilma, contra a PEC da morte. Ou seja, o que é que eles estavam fazendo lá em plena segunda-feira, 10 da manhã, se manifestando contra algo de interesse particular dos professores? Eu fui questionar algum desses professores e alguns desses alunos. Os alunos não sabiam nem por que eles estavam lá. Muitos deles diziam: olha, a professora disse que se eu viesse, eu ia ganhar ponto e minha presença. Se eu não estivesse aqui, eu ia ganhar falta. Então isso é uma das razões que professores estão utilizando o espaço público para suas próprias convicções e propagações ideológicas. Quanto à doutrinação, eu vou citar um livro que é do Mário Furley, a nova coletânea de história. É um livro que durante 5 anos o MEC lançou,
eles mesmos, depois de muitas manifestações, derrubaram esse livro, e ele não era historiador, não era um educador. Eu peguei esse livro, uma das edições, e lá tinha totalmente de uma forma tendenciosa, falando que o socialismo era mil maravilhas, falando que o capitalismo era a pior coisa do mundo, falando que Che Guevara era um líder amoroso e muito querido, falando que o regime de Fidel Castro era o melhor regime do... Ou seja, ele não foi imparcial. Quando ele lançou aquele livro, ele foi 100% totalmente tendencioso, e a intenção, de fato, era propagar as suas convicções pessoais, ideológicas, políticas, partidárias. Então é isso que nós queremos nesse projeto, parar, barrar. Não é com a maioria dos professores, que eu reconheço que os professores em nosso país, aqui em nosso estado, eles são guerreiros, heróis. Quando você escuta as histórias de vários professores no interior, você fica até comovido. Mas existe uma minoria militante, travestida de professor, e esses, de fato, nós queremos que eles foquem no ensino, na disciplina, do que na propagação de suas convicções pessoais. Heitor, você citou agora um episódio, né, que ocorreu em Cascavel, desse movimento aí que seria ligado à esquerda, e você se coloca contra. Ao mesmo tempo, em agosto, numa escola de Manaus, o deputado federal Jair Bolsonaro esteve presente, né, no encontro lá com alunos de uma escola que é mantida pela polícia militar. Enfim, houve coros de apoio, alguns alunos chegaram a reclamar dizendo que não foram ouvidos, né, o grupo ali da formatura da turma. Nesse caso específico, você também se colocaria contra, por exemplo, a presença de um político, de um pré-candidato, fazendo um discurso que é, com certeza, também ideológico para esse conjunto de alunos? Você também seria contra? É óbvio e notório, todos me conhecem, até está aí na minha descrição, que eu sou de direita, sou conservador, sou apoiador do deputado Jair Bolsonaro, mas quanto à questão de ensino, a grande diferença da direita para a esquerda é que a direita respeita esse campo neutro. Eu vejo a escola, nós vemos a escola como um campo neutro, ou seja, ele é ali imparcial. Escola não é lugar de propagação, não é palanque ou palco político. Escola é um local de ensino, de aprendizado. Eu também sou totalmente a favor que nem tenha direita nem esquerda em uma escola. Nesse episódio específico, tem algumas informações aí que não estão batendo. Por exemplo, eles fizeram um convite, apenas um convite voluntário para que o deputado Jair Bolsonaro fosse na formatura deles. Foi uma escola que eles visitaram no passado, receberam convite, visitaram. Por quê? Porque muitas escolas que foram militarizadas, eles estão hoje com melhor índice de desenvolvimento. Eu cito o caso de Goiânia, alguns casos lá no Amazonas mesmo, escolas que eram péssimas, onde o tráfico reinava dentro das escolas. Depois de militarizadas, essas escolas hoje estão tendo um dos melhores desempenhos no Estado. Então, o deputado Jair Bolsonaro, como um deputado federal, foi apenas visitar a escola, ver o que se passava na escola e receber um convite para ir para uma formatura. Então, assim, não tem nada a ver quanto à doutrinação. Agora, eu reconheço que, vamos dizer... Mas houve um discurso político lá, um diálogo com os alunos. Sim, mas aí não tem problema. Esse diálogo, uma pessoa de esquerda pode ir, não tem esquerda ou direita. É uma formatura, os alunos estavam buscando eles. Quanto a isso aí, não é esse o nosso problema, não é esse a problemática que nós vemos. A problemática é, de fato, o professor... Eu posso citar um caso, e eu tenho esse exemplo, de um professor de matemática que passou em um concurso no interior, em Barbalha, professor de matemática. E lá ele escreveu no seu Facebook, está aberto, eu chequei hoje, ainda está lá. Ele escreve o seguinte: passei no concurso de Barbalha, vou espalhar o comunismo por vias institucionais. Aí, lá, nos comentários, ele era questionado: professor, por que o senhor não se utiliza da sala de aula para repassar conhecimentos, repassar a sua disciplina, mais conhecimento científico, para que os seus alunos possam ser os melhores da região? Mas não, ele ainda enfatizava que ele estava com aquela missão de repassar o comunismo. Aí eu pergunto, o que é que um professor de matemática tem a ver falando de comunismo em sala de aula? E eu posso tirar o nome comunismo e digo, imagina um professor de português não ensinando sua disciplina de português e falando do jogo do Corinthians.
do jogo do Ferroviário. Não é correto. Então, o que o projeto Escola Sem Partido, ele está querendo trazer de volta o foco. Primeiro, a escola é um campo neutro. A escola é um campo que é para ser imparcial. Assim como nós temos nas nossas profissões, você como jornalista, nós temos os limites éticos e jurídicos. Eu sei que como cidadão eu tenho a minha opinião, você tem a sua, mas quando você está fazendo uma reportagem, quando eu estou também, eu não sou jornalista, eu sou administrador, mestre em comércio exterior, mas da minha profissão, muitas vezes eu tenho que ser imparcial, tenho que recolher minha opinião pessoal para mostrar o fato. Então, o professor, ele tem que ensinar suas disciplinas, ensinar português, ensinar matemática, e não ficar retirando esse tempo precioso com os alunos para passar o seu time de futebol, a sua opinião partidária, a sua opinião religiosa. Nós tivemos denúncias, Ítalo, de um professor pastor que não estava dando a sua disciplina, querendo converter os alunos em sala de aula, os alunos católicos, espíritas. Então, é correto? Não é. Nós queremos que isso acabe. O professor estava ali, não era para pregar a sua mensagem, mas dentro de sala de aula ele teria que ser fiel ao seu concurso público, ao seu regime jurídico e ensinar a sua disciplina. Heitor, exatamente sobre essa questão da religião. O Supremo, há alguns dias, num placar até apertado, 6 votos a 5, decidiu que é possível, que não há problema em o ensino de uma religião específica, né? Ou religião católica, ou pentecostal, enfim, o STF não viu problema nisso. Isso, no caso, se confronta com o projeto que você defende. O projeto Escola Sem Partido, eu estou com ele aqui em mãos, tá? Então, a minha primeira sugestão é que todos leiam e conheçam, porque a maioria que eu tenho debatido e que são contra esse projeto, eles nunca nem sequer leram o projeto e mentem dizendo que leram. Então, o que é que acontece? Ele é pequeno. No seu quarto parágrafo, no seu quarto item, ele diz o seguinte: as escolas confessionais, que é o caso, e também as particulares, cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos e ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para veiculação de conteúdos identificados com os referidos princípios, valores e concepções. Então, você vai fazer a matrícula do teu filho, nós temos duas questões nessa decisão do Supremo. Primeira, os pais, isso tem força de lei, o artigo 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Ela diz o seguinte, eu estou aqui com a lei, tá aqui. Artigo 12. Os pais, e quando for os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isso aqui tem força de lei e a escola tem que respeitar a convicção pessoal dos pais, que eles estão repassando para os seus filhos. Então, eu vou dar um exemplo, se os meus filhos têm uma orientação evangélica, cristã, quando eu for matricular em uma determinada escola que tem um viés ideológico ateu ou católico, vamos dizer que eu sou evangélico católico, no ato da matrícula vai estar expresso, olha, nós vamos fazer a primeira comunhão, nós vamos crismar. Em Fortaleza nós temos essas escolas. E lá, se eu quiser, eu aceito, se não, eu não aceito. Aí você me pergunta, e a escola pública? Os pais que não terão condições de tirar os seus filhos dessas escolas confessionais, essa disciplina ela vai ser facultativa, ela não é obrigatória, ou seja, se ele não quiser participar daquela aula de religião, ele vai ser substituído com outra, de artes e esporte, então ela é facultativa. E o projeto Escola Sem Partido, ela defende o direito dos pais a aprovar ou não aprovar. E os alunos também, eles terão essa opção. Heitor, só explicando um pouquinho mais o projeto, ele prevê, por exemplo, que em todas as salas de aula sejam afixados cartazes num determinado tamanho, com 6 regras, digamos assim, que todo professor deveria
cumprir, no caso de não cumprir, o aluno poderia fazer, né, uma reclamação, digamos uma delação, né, em relação ao professor. São 6 regras. Eu vou ler aqui, depois a gente comenta. Tá. Primeiro, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. 2. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. 3. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 5. Respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E, por último, 6. Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Heitor, tratando a sala de aula como um espaço plural de diálogo do professor com o aluno, muita gente está afirmando que essa lei se transformaria numa lei da mordaça, exatamente porque impediria o professor de expressar a sua opinião, o seu ponto de vista, né, sobre determinados e variados assuntos que compõem o campo do conhecimento, o campo educacional. Qual é a defesa que você faz de que isso não vai realmente podar o professor e a sala de aula não vai virar um espaço asséptico, inodoro, incolor, enfim, que vai de encontro ao conceito de educação que a gente conhece, né? O que você acabou de ler já desconstrói o que eles chamam de lei da mordaça. Primeiro que eu gosto de explicar é o que é a lei, o que é o projeto Escola Sem Partido, o projeto de lei Escola Sem Partido. Só para ficar mais fácil para alguns telespectadores, eu vou até começar também a desenhar, para alguns que ainda não entenderam, vamos dizer que numa determinada via, ela é 80 quilômetros, tá? Então todos já sabem que uma BR é 80 quilômetros. Mas lá nós temos uma placa, 80 quilômetros. Essa placa é o quê? Informativa para o motorista, para a pessoa que está dirigindo. O projeto Escola Sem Partido, projeto de lei, ele é apenas informativo. Todos esses deveres, eles já existem. Isso aqui não está sendo feito novo, tudo isso aqui já existe. Então, o que é que o projeto de lei Escola Sem Partido está fazendo? Ele pede que em um cartaz, ou uma cartolina, um banner de 90 por 70 seja afixado em uma sala de aula. Ou, se for um ensino infantil, as crianças ainda não sabem ler, elas vão para a sala dos professores. Então, a lei é isso, é um papel colado em um flanelógrafo. Ponto. Essa é a lei. Todos esses itens que você acabou de ler, eles já existem em nossa Constituição, na LDB, no ECA. Então, mais uma vez, o que é a lei? É colar um pedaço de papel num flanelógrafo informativo. Os alunos terão o direito, terão o conhecimento dos seus direitos e os professores dos seus deveres. Mais uma vez, tudo está conforme a nossa Constituição, a neutralidade política e ideológica, o que você citou, os 6 itens, eles estão no projeto de lei, tá? Então, mais uma vez, está aqui o projeto de lei. Seguem os seguintes princípios. Quais são eles? Artigo 2. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Lembrando que o nosso Estado é laico. Ele não é laicista, ele é laico. Então, o Estado tem que permanecer neutro, imparcial. Eu sei que não existe a neutralidade perfeita. Absoluta, mas pelo menos vamos buscar uma neutralidade quando eu apresentar determinados fatos da história, vamos tentar ser um pouco imparcial, tá? Então aqui o primeiro item é neutralidade política, ideológica e religiosa. Eu não posso chegar em sala de aula falando que a minha religião é melhor do que a sua, ou talvez você não tenha uma religião, você é pior do que eu. Não posso. O Estado tem que se permanecer neutro. Segundo item, pluralismo de ideias no âmbito acadêmico. Então, o projeto Escola Sem Partido, ele incentiva esse pluralismo de ideias. Eu sou um mestre acadêmico e eu sei o valor do conhecimento científico.
O que muitas vezes acontece é o achismo, o senso comum. As pessoas não conhecem o projeto de lei, eles falam suas opiniões com base em convicções próprias, sem conhecimento nenhum dos fatos, e aí acabam falando besteira, como dizendo que isso aqui é uma lei da mordaça. Pluralismo de ideias, ele incentiva. Agora, aí muitos me perguntam... Como é que vai ser esse pluralismo se você tem que ser neutro? Aí é neutro com questões de convicções pessoais. Por exemplo, eu vou citar um certo fato na história, as bulas papais, ou quando o Papa ainda tinha controle, a Igreja Católica tinha controle na Europa sobre os reis. Aí eu estou nesse fato histórico, aí eu uso esse pedaço da história para falar mal da Igreja Católica, como a Igreja Católica errou e como... Talvez você pode até citar os fatos, mas aí eu vou começar a utilizar disso para dizer, vocês estão vendo? Não sejam dessa religião, vocês vão ter que se converter. Aí onde oportunistas ou militantes religiosos partidários podem se utilizar para tentar mudar ou doutrinar aquelas pessoas, mas, as crianças. Exemplo, os erros que a Igreja Católica cometeu, se são fatos de perseguição, claro, isso aí a gente não pode esconder. De braço da colonização, isso vai ter que ser de alguma forma exposto, né? Mesma coisa. Deixa eu te perguntar, quando um professor de história está falando sobre a Revolução Russa no início da União Soviética, no início de 1900, quando os bolcheviques tomaram o poder, eles falam dos crimes, os crimes bárbaros, inimagináveis que eles cometeram. Quando eles estão falando de comunismo, de socialismo, eles falam nos mais de 100 milhões que eles mataram de fome na Ucrânia, na União Soviética. Eles não falam, eles não são imparciais. Aí eles pegam a utopia socialista, comunista, e falam como é bacana, como é lindo, como é bonito, mas aí esquecem de citar dados, fatos. Então, eu concordo, e o projeto de lei não restringe o professor de falar a verdade. Então, se aconteceu, fale a verdade. Agora, apenas reconheça que aquela audiência cativa de crianças, estou falando de crianças no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, que você tenha um pouco de cuidado quando você repassar certas informações para crianças de 8 anos, 9 anos. Dois itens aqui que eu também quero citar é a liberdade de aprender e de ensinar, ou seja, o professor ele tem total liberdade de ensino. Então, se você tem uma corrente ideológica, por exemplo, de Karl Marx, Engels, fala sobre elas, não deixa de falar. Agora também fala de Ludwig von Mises, fala de outras pessoas na história, fala de Margaret Thatcher, quando eles citam Che Guevara como líder, citem outros líderes também. Então, sejam imparciais e apresentem de forma justa as duas correntes. E aí, a criança, o adolescente, ele vai crescer... Mas quando eu estudei, eu vi todo mundo. Não, bacana. Não, mas talvez a minha e a sua... Sim, eu também vi, mas a minha e a sua talvez não estava tão ruim como está agora. Você se sentiu doutrinado quando estudava? No meu caso, eu posso citar que eu sempre estudei em boas escolas. Eu terminei em uma escola pública, eu terminei meu 2º grau naquela época, né, em escola pública em Brasília, e o ensino público em Brasília era muito bom. Os professores imparciais, eu tinha um professor de sociologia que era até do Peru, e ele era muito imparcial quando ele apresentava. E a opinião dele, que era contrária à minha hoje, não determinou que eu seguisse, porque ele era imparcial, ele apresentava fatos, ele não tentava me convencer. Mas apresentava a opinião dele também, ou não? Muito restrita, eu não acho que era como hoje. Por exemplo, hoje uma pessoa quando vai citar o Bolsonaro, por exemplo, nós temos denúncias que quando o professor cita o Bolsonaro, já vai começando chamando ele de nazista, fascista, homofóbico, e ele não é nada disso. Uma pura mentira. Por exemplo, ele foi até condenado ontem, né, a pagar 50 mil reais, porque durante um evento com a comunidade judaica, comparou negros quilombolas a bois, né, dizendo que eles pesavam 7 arrobas e que não serviam mais nem para reproduzir. Por exemplo, esse tipo de discurso, ele não acaba sendo interpretado pela sociedade como racista e como preconceituoso? Eu conheço Jair Bolsonaro pessoalmente, eu não conheço ele de vídeos. Por isso que eu digo para todos, tenham muito cuidado nas informações que vocês conhecem. A mídia hoje não é imparcial. Eu até gosto de citar a mídia fake.
entendeu? Que elas são muito tendenciosas, não são parciais. O discurso do Bolsonaro, quando ele, por exemplo, falou da filha dele, ele ama a filhinha dele, tem a idade da minha filha mais velha. Quando ele citou, perguntaram sobre os 3 filhos, aí ele falou dos 3 filhos, aí ele citou para a plateia, não, eu ainda tenho uma filhinha. Aí a plateia ficou comovida, falou, Aí ele falou, pois é, bem uma fraquejada e tal. Aí pronto, no dia seguinte, Bolsonaro misógino. Não foi aquilo, eu estava presente naquela palestra. Parece realmente a supremacia do masculino sobre o feminino, por ele mesmo brincando lamentar que tenha tido Mas, eu venho do interior, nasci em Juazeiro do Norte, me criei no Iguatu, e quando vinha você tinha uma filha menina, eles brincavam que você foi fraco, entendeu? Isso é algo que eu escuto da minha infância no interior. Então, por que não está falando que todo construído, né? Historicamente, culturalmente? Tudo bem, mas assim, é algo que a sociedade já escuta. Isso não indica que eu sou misógino, Bolsonaro é misógino. Não é uma mentira. Homofóbico por quê? Ele bateu, ele agrediu algum gay? Pelo contrário, nós temos... os filhos não seriam gay porque ele educou bem, digamos, ou iriam apanhar. É falta de peio, eu acho que ele falou uma vez. Não, né? Tem muita interpretação meio aí. Bolsonaro, temos vários gays, nós temos um movimento dos gays de direita. Eu garanto que eu tenho muitos amigos gays que devem estar aí comentando. Se algum amigo meu gay da direita estiver escutando, comenta aí, fala aí, que é gay e defende o Bolsonaro, que conheceram de fato o que o Bolsonaro está falando na mensagem. Por exemplo, quando teve aquele ataque naquela boate gay na Flórida, a primeira coisa que o Bolsonaro disse foi: por que os gays ali não estavam armados para se defenderem? E muitos gays nos Estados Unidos foram e se armaram para se defender, para evitar aquela tragédia que foi um fundamentalista religioso e islâmico foi lá e saiu matando os gays. Mas ali era uma gun-free zone, era uma zona que não tinham armas. Então, assim, é uma interpretação meio equivocada. Mas em relação a essa história específica dos quilombolas, está gravado realmente, quem puder ir acessar o YouTube é só ver. Você concorda com o que ele disse ou então... Não é que eu concorde ou não. O Bolsonaro é uma pessoa que fala, muitas coisas que ele fala é só picotada naquela proporção. Ele ali não estava falando de todos os negros quilombolas, mas ele foi em Roraima, ele foi em certas partes do Brasil, que ele de fato viu que muitos não queriam serem tratados como os últimos governos estavam tratando, e eles queriam uma vida melhor. Então, assim, tem uma interpretação. Eu ainda não tive acesso à sentença, à condenação, à lei. Então, assim, eu até não posso dar uma opinião tão real sobre o fato, porque eu ainda não li. Mas eu conheço o Bolsonaro, dormi já no apartamento dele, conheço seus filhos, são pessoas íntegras, não são homofóbicos, racistas, machistas, são pessoas que lutam por um Brasil melhor e igual para todos, seja negro, gay, mulher. Ok, vamos então só voltar um pouquinho mais para o projeto, né? Porque afinal o Bolsonaro é um assunto que rende aqui uns 3 ou 4 programas. Na justificativa, no item 2 da justificativa, é afirmado que, da mesma forma, a liberdade de consciência garantida pelo artigo 5, inciso 6 da Constituição Federal, confere ao estudante o direito de não ser doutrinado por seus professores. O mesmo projeto, ele traz esse artigo 5º, inciso 6, e quando você lê, aparentemente existe uma contradição entre o que é defendido e o que diz a Constituição. Eu vou ler aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Peraí, a gente está falando de 2 campos. Não, primeiro, nós falamos aqui de 3 coisas, tá? Nós falamos, número 1, liberdade de ensino e aprendizado. O professor tem total liberdade de ensino, assim como um aluno de aprendizado. Segundo, nós estamos falando de liberdade de consciência e crença. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, ela diz: é inviolável a liberdade de consciência e crença. Então, eu, você, todos aí que estão nos assistindo, escutando aí agora, nós temos a liberdade de praticar uma religião ou não. E não é um professor em sala de aula que vai mudar, que vai querer mudar ou se intrometer na minha liberdade. Então, por exemplo, se eu não tenho uma religião, se eu não tenho uma crença,
Aí o professor vai ter que passar a sala de aula todinha querendo me converter, como foi o caso dessa denúncia que eu vi desse pastor, que não estava dando sua disciplina, estava querendo converter em toda a sala de aula. Então aqui, a liberdade de consciência e crença ela é inviolável. Outra coisa que você citou é a liberdade de expressão, tá? Então existem limites éticos e jurídicos nas nossas profissões. O meu direito termina onde o seu começa e assim vice-versa. Liberdade de expressão também é garantida pela nossa Carta Magna. Mas vamos aqui lembrar que nós estamos em uma sala de aula. Isso, o projeto ele prevê que não existe... Peraí, liberdade em sala de aula, liberdade de expressão. Liberdade de expressão eu tenho no meu Facebook. Liberdade de expressão eu tenho da porta para fora. Agora, dentro de sala de aula, existe um limite ético-jurídico. Quando você assina um contrato dizendo eu sou um servidor público e eu vou dar aula de matemática, de português, você está entrando em um acordo jurídico. No artigo 117 do regime jurídico de um servidor público diz: é proibido, o servidor público é proibido. E um dos seus incisos diz lá, manifestação de apreço ou desapreço em questões políticas, partidárias, ideológicas, religiosas, e ele ainda vai mais em outro inciso. Ele diz que nem o chefe, ou se tiver alguém subordinado, você vai puni-los ou beneficiá-los para seguirem a sua orientação política, religiosa, moral, ética. Ou seja, já está em um contrato, em um regime jurídico. Quando eu estou em sala de aula para dar uma disciplina de geografia, e aí eu não dou a minha disciplina e fico dando apenas minhas opiniões sobre o jogo do Ferroviário, o jogo do Fortaleza, eu não estou cumprindo esse contrato. Então, assim, vamos entender, liberdade de expressão nós temos no Facebook, da porta para fora. Dentro de sala de aula, nós temos a liberdade de ensino e de aprendizado. E reconhecendo a liberdade de consciência e crença do aluno. Eu li para você e falei aí para todos o artigo 12 da nossa da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é que ela diz que os pais, eles têm esse controle, e os pais, eles têm esse direito de repassar educação religiosa e moral. Então, se eu tenho uma religião, uma moral cristã, não é você, professor, que vai querer mudar a minha educação dos meus filhos. Meus filhos, minhas regras. Não é a opinião do Heitor Freire, não é a opinião da lei, tá? Convenção Americana de Direitos Humanos, é o artigo 12. Então, o que a lei aqui está dizendo, propondo, é que o professor ele tem a liberdade de ensino. Agora, reconheça a vulnerabilidade dos alunos. Eu estou tratando de crianças, Ítalo. Muitas vezes ali são crianças. Tá? Certas coisas eu não posso nem falar, talvez devido ao horário, mas assim, eles têm professores retirando crianças de sala de aula para ir ver aquele museu onde não tinham nenhum limite. Você vai num cinema hoje, tem lá 12 anos de idade, 16 anos, filme para maiores de 18 anos. Você chega no museu daquele, tudo bem, por que ele não botou um limite? Foi um erro não ter realmente a educação. Não, ele botou, mas assim, aí professores tirando alunos de sala de aula para levar para ver um homem fazendo sexo com cabra. Entendeu? Então, assim, me desculpe, foi totalmente errado e o professor não tinha ele não tinha competência para fazer aquilo. Então, assim, o projeto Escola Sem Partido, ele apenas define esses limites éticos e jurídicos da profissão. Heitor, só para a gente finalizar aqui a discussão desse tema, em 2016 o Ministério Público Federal, por meio da procuradora Débora Duprá, ela enviou uma nota técnica ao Congresso colocando as posições dela, né, representante do Ministério Público, em relação a esse projeto de lei. Eu vou ler, aí você apresenta os seus contra-argumentos, né? Ela afirma que esse PL 867 de 2015 nasce marcado pela inconstitucionalidade. O documento defende que, sob o pretexto de defender princípios como a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, assim como o pluralismo de ideias no âmbito acadêmico, o programa Escola Sem Partido coloca o professor em constante vigilância, principalmente para evitar que afronte as convicções morais dos pais, ou seja, seria uma intervenção
da família sobre a sala de aula, do, né? Estado, do Estado, na liberdade pessoal do indivíduo. Isso, que em tese, né, seria um espaço, digamos, autônomo do professor. Aí ela abre aspas. O projeto subverte a atual ordem constitucional por inúmeras razões. Confunde a educação escolar com aquela fornecida pelos pais e, com isso, os espaços público e privado. Impede o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla de aprendizagem e contraria o princípio da laicidade de Estado, todos esses direitos previstos na Constituição de 88. Segundo ela, a escola, ao possibilitar a cada qual o pleno desenvolvimento de suas capacidades ao preparar para o exercício da cidadania, tende a estar necessariamente comprometida com todo o tipo de pluralismo. De acordo com a procuradora, o projeto Escola Sem Partido que pretende acabar com a doutrinação ideológica nas escolas, impede os professores de expressarem a opinião em torno de temas políticos. Também impede, por exemplo, o debate sobre questão de gênero. Que contra-argumentos, que críticas você faz a esse posicionamento da procuradora? Primeira coisa, essa procuradora, quem procura aí, procura um pouco mais sobre ela, a Débora Dupré, né, do Prat. Se você procurar mais sobre ela, você vai ver que ela é uma grande fã e adepta à ideologia comunista, socialista. Eu já vi ela em outras palestras defendendo essa linha de pensamento, entendeu? Então, assim, ela é bem tendenciosa nessa opinião dela. Primeiro, nós já lemos aqui os princípios. Não existem, a lei, ela não dá nenhuma sanção para o professor. Por exemplo, se o professor der uma opinião em sala de aula, ele vai ser expulso e vai passar 2 anos na cadeia. Não, a lei não existe nenhuma sanção com relação ao professor, nenhuma penalidade. A lei, ela é apenas informativa, informando direitos e deveres que já existem. Tá? Então, primeira coisa. Segundo, a lei, ela garante essa liberdade do indivíduo. O Estado, quem é o Estado para se meter na minha vida, na minha opinião pessoal? Se você quer ser hétero, homo, etc., ou não quiser ser nada, aí é uma decisão pessoal sua. O Estado não pode intervir nisso. Então, aqui ela, na verdade, está sendo contraditória, porque ela está querendo defender o Estado, porque o professor, ele está ali representando o Estado. Ele é um servidor público representando o Estado. Então o professor vai estar ali dizendo, não, você não pode praticar essa religião porque você é um fundamentalista. Olha, você não pode apoiar esse cidadão porque você está sendo isso. Ele não pode intervir na minha liberdade. E o projeto de lei Escola Sem Partido, ele quer garantir o meu direito à liberdade de crença e consciência. Não é o Estado. Então, assim, a Débora Dupré, nessa sua opinião, eu acho que ela é bem intelectualmente desonesta nessa opinião dela. O projeto Escola Sem Partido, mais uma vez, leiam o projeto. Coloca aí no Google PLS 193/2016, que você vai ver que o projeto de lei ele quer garantir essa diversidade, esse pluralismo de ideias, ele quer garantir o teu direito, a tua liberdade de consciência e de crença, ele quer garantir a tua liberdade de aprendizado. E uma coisa, Ítalo, eu sei que a gente está terminando, o Brasil tem hoje uma das piores qualidades de ensino na rede pública. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso é um exame do PISA, um exame internacional dessa instituição renomada que é o PISA, 2015. O Brasil está sempre ocupando as piores posições em matemática, ciências. Das 70, a gente está sempre 59, é a nossa melhor em matemática, 65 em ciências. Quem sabe um dia o Brasil, retirando toda essa questão política, partidária, as convicções pessoais, e tendo foco apenas na educação, quem sabe um dia o Brasil não vai ter um prêmio Nobel? O Chile tem, vários países aqui da América do Sul têm, países do nosso nível têm, mas o Brasil não tem. Porque o professor de matemática está preocupado em ensinar sobre o comunismo, o professor de português está preocupado em falar de ideologia de gênero, o professor de ciências está preocupado em te levar para uma manifestação comunista. Então, quem sabe um dia, retirando tudo isso aí, o Brasil tendo um foco na qualidade de ensino, no conhecimento científico, no pluralismo, na diversidade do conhecimento científico no âmbito acadêmico, quem sabe um dia nós teremos um prêmio Nobel no Brasil e uma das melhores educações do mundo. Heitor, eu tive aqui um problema com o celular, eu queria agradecer a audiência que foi muito grande, centenas de comentários aqui, eu só estou com os últimos, mas eu lembrei de um aqui do outro, quando o outro celular ainda estava funcionando.
um internauta dizendo que o Escola Sem Partido quer transformar as escolas em espaços da direita. Se hoje é visto como espaço onde predomina a esquerda, o que se quer é levar um outro tipo de ideologia às escolas. Você concorda com isso? Não, eu já disse isso e repito, nem direita, nem esquerda. É um campo neutro. Quando eu era menina, a gente brincava de briga e luta e a gente tinha um campo neutro. Ó, pessoal, quando a gente estiver aqui, não pode bater. Fora daqui, pode brincar mesmo. Então, a escola é um campo neutro, nem direita, nem esquerda. É ensino, é português, é matemática, é ciência, da melhor qualidade possível, com as suas melhores vertentes acadêmicas sejam citadas para que o nosso ensino seja de qualidade. Eu fico lembrando, imagina você, se, vamos dizer aí nas próximas eleições, tá? 2018, 2022, 2026, aparecer alguém de extrema direita, e aí eu estou falando de extrema, que no momento eu não confunda, Bolsonaro não é de extrema direita não, tá? Que eu citei dele mais cedo, mas vamos dizer que aparece um extremista aí de direita, e aí ele vai querer mudar o ensino, ó, tira comunismo, tira socialismo, tira essas vertentes, não fala de Karl Marx, fala somente de coisas de direita, aí a esquerda vai lembrar e vai pedir uma escola sem partido. O que a direita defende hoje é que a escola é um campo neutro, tá? A escola não é um campo de briga política. Olha, você tem que ser do PC, do PCdoB, do PSDB. Não. Entendeu? Esquece isso aí. Escola é um campo neutro. Foco no ensino, na qualidade. E como eu disse, quem sabe um dia... Eu lembrei do meu pai e da minha mãe, quando me diziam, quando eu era mais novo, eles diziam o seguinte, Ítalo, que escola particular era quando o filho não era bom na escola pública, aí ele ia para a escola particular, que era papai e mamãe pagou, passou, papai pagou, passou, PPP. Ou seja, escola particular naquela época era para os que não queriam estudar. E hoje, o ensino público era o melhor. Você pode perguntar aí aos seus pais, a quem tem uma idade acima de 60, e hoje não. As escolas públicas elas estão preocupadas em falar sobre erotização infantil, muitas escolas estão promovendo drogas, ou seja, estão até sendo criminosos e covardes, né? Mas, quem sabe um dia a gente não volta a ter um ensino de qualidade, quem sabe um dia o Brasil vai possuir, vai ter um dos melhores ensinos do mundo, referência mundial. Eu estudei, Ítalo, 14 anos fora do Brasil. 4 universidades minhas são no exterior. 3 nos Estados Unidos e uma na Inglaterra. E em ambos os países que eu morei nesses 14 anos, tá, eu sempre procurei artigos científicos de professores brasileiros e era raro. Quando eu achava, geralmente ele estava vinculado a uma universidade no exterior. Então, o Brasil carece muito na educação. E uma das razões, não é a principal razão, uma das razões essa doutrinação ideológica nas escolas. Só para encerrar, eu vou ler aqui alguns comentários bem rápidos. O Paulo Facundes afirma escola sem partido já. Alessandro Magno, povo cearense mostrando que apoia escola sem partido. A Esté Monteiro também defendendo. Ícaro Rodrigues, escola sem partido é a melhor solução. Não queremos doutrinação, queremos ensino científico acadêmico. A Abinade Silva também defendendo. Direita Chorozinho, deve ser um movimento lá da cidade. Paulo Freire representa bem o fracasso dos nossos índices de educação. O título dele de patrão da educação é merecidíssimo. Eu acho que ele está sendo aqui, obviamente está sendo irônico. Vocês são contra, digamos assim, o pensamento de Paulo Freire, né, que é considerado aí um dos grandes nomes da educação brasileira, revolucionando os métodos de ensino? É porque assim, Paulo Freire, o que é que ele quis fazer? Eu vou citar 2 coisas do Paulo Freire. Uma, Paulo Freire queria transformar as escolas, a sua metodologia quer transformar as escolas em uma transformação social. Ele quer transformar os seus alunos, estudantes, social, em um meio social. Não é retirando o foco, mais uma vez, na qualidade do ensino. E eu questiono Paulo Freire, a gente tem que questionar. Quando você chega em qualquer universidade no exterior, ou escola pública no exterior, lá você tem correntes. Por exemplo, se você quiser que o seu filho ele tenha uma educação clássica, queira aprender Beethoven, sei lá, qualquer outra coisa clássica, de acordo com Paulo Freire, você está sendo um opressor, esse menino tem que ser ressocializado. E quando lê um best-seller, por exemplo, o best-seller do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido,
Paulo Freire ali justifica um genocídio soviético, milhões, que muito mais, o nazismo, as mortes de Hitler, perto do que a União Soviética, os genocídios, perto do genocídio soviético, não é nada. Então, Paulo Freire, eu tenho minhas restrições quanto à metodologia Paulo Freire. Ser patrono foi um título dado pela Dilma. Hoje ele é o único, eu não chamo ele de educador, eu digo que ele é apenas um militante comunista, adorador de Gramsci, adorador de Marx. Ele nem nega isso, procure na biografia de Paulo Freire. Então, eu vi uma entrevista, procure aí no Google uma entrevista que ele deu recentemente. É um direito dele escolher. Não, tudo bem. Agora, o Estado brasileiro adotar apenas essa metodologia é que eu questiono. Se uma determinada instituição quer adotar a metodologia Paulo Freire, ok, adote. Agora, obrigar isso em todas as escolas, isso é errado. Mas tem que ser questionado. Tem um princípio que ele é hoje muito utilizado, eu acho que ele até ajuda a combater essa ideia de doutrinamento, digamos assim, nas escolas, né? Que é de que o processo de ensino-aprendizagem, ele é uma troca, não é só o professor, dono do conhecimento, falando e os alunos inertes só ouvindo e absorvendo. Não, é uma troca, é o aluno participando da sala de aula, ou seja, isso acaba, digamos, ajudando a não ter uma doutrinação. Mas aí tem uma questão, já que o aluno também tem conhecimento. Mas aí tem um grande erro aí, que é o quê? Quem tem o conhecimento de fato é o professor. Paulo Freire está relativizando. Então, eu, depois de 5 universidades, voltei agora à minha 6ª e estou cursando uma nova graduação. E eu fiquei assustado com um nível ruim no português, na escrita, no conhecimento. A gente está tendo aula novamente de português instrumental, e aí tem jovens ali que nunca escutaram de pretérito perfeito, ditongo, coisa que a gente nós aprendíamos no básico. Então, Paulo Freire relativizou muito e diminuiu muito a qualidade. Se o cara fala errado, entendeu? É nós. Não, nós vai... Paulo Freire não condena, é a cultura dele. Peraí, você tem que corrigir a pessoa, não existe nós, entendeu? Então, assim, Paulo Freire relativiza muito nessa frase que você disse, e aí onde eu questiono ele. Heitor, eu acho que nós batemos um recorde aqui de permanência do live, de entrevista. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui e que você se despedisse aqui da nossa audiência, de quem está acompanhando a gente aqui até agora. Passasse a sua mensagem, 2018 está aí também, você deve participar do processo eleitoral. Com certeza, é isso aí. Queria agradecer, Ítalo, a sua oportunidade, agradeço o Jornal O Povo, por também trazer pessoas de opiniões contrárias, muitas vezes, do que nós vemos aí na mídia. Então, assim, o que nós queremos defender é um campo neutro, uma qualidade de ensino, a escola é um lugar onde a criança, é onde o aluno, o adolescente, ele possa aprender as suas disciplinas. E mandar um abraço aí para todos os amigos, dizer que em 2018 é melhor já ir se acostumando. Um abraço. Muito bem. O Heitor Freire vai se despedir aqui da gente, mas eu queria pedir que você ficasse ainda com a gente um pedacinho. A gente ainda tem aqui outros temas políticos para tratar com a repórter Letícia Alves, que vai estrear aqui com a gente hoje. E nós vamos tratar dos seguintes temas. Ontem o Senado aprovou o fim das coligações e criou a chamada cláusula de barreira. E hoje, quarta-feira, eles vão tentar aprovar aí um fundo de campanha para garantir as eleições do ano que vem. Em seguida, nós vamos comentar uma frase do senador Eunício Oliveira, dizendo que sim, o Senado pode reverter a decisão do STF caso o Supremo mantenha Aécio Neves afastado. O nosso terceiro ponto é uma posição da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmando que existe um perigo de prescrições e defendendo a suspensão do fim do TCM. Será o nosso terceiro tema a tratar aqui. E também uma briga interna dentro do PSDB, onde eles são contra a indicação do deputado Bonifácio para relatar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Letícia esperou muito, mas enfim, vamos começar aqui, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa noite já quase, né? Boa noite sim, são 18 horas e 4 minutos. Boa Letícia, vamos começar aqui por esse projeto, digamos assim, essa semente de reforma política. Não dá nem para chamar de reforma política, né? São pouquíssimos os itens que vão ser alterados.
fim das coligações apenas para 2020 e também a criação de cláusulas de barreira, ou seja, os partidos vão recebendo recursos a partir da sua representação dentro do Congresso, dentro do Parlamento. O que muda na política brasileira, o que muda nas eleições com esses dois pontos aqui que eu acabei de citar? Na verdade, essa PEC que acabou de ser promulgada no Senado, enquanto a gente estava discutindo Escola Sem Partido, o Eunício lá teve a sessão de promulgação da PEC, ela muda basicamente dois pontos da eleição que a gente conhece hoje, que é essa cláusula de barreira, que na prática ela exclui partidos menores de receber o fundo partidário e de ter tempo de TV e de rádio. Então, isso começa já no próximo ano e vai crescendo até 2030. Qual é a mudança, Ítalo? A partir do próximo ano, os partidos que não atingirem 1,5% dos votos nacionais e não elegerem pelo menos 9 deputados federais, eles não têm direito a receber fundo partidário e também não têm tempo de TV e de rádio. E aí essa porcentagem vai crescendo até 3% e até 15% deputados federais eleitos em 2030. A análise que se faz disso é que vai dificultar ainda mais a renovação política de partidos pequenos que muitas vezes não são envolvidos em escândalos de corrupção, em todos esses problemas políticos que a gente está vendo hoje. E que, ao mesmo tempo, não tem o apoio econômico para... Exatamente. Então, eles já não têm tanto dinheiro e não vão ter mais acesso ao fundo partidário. Segundo uma pesquisa da Folha de São Paulo, isso excluiria mais ou menos 40% dos partidos que estão hoje lá na Câmara dos Deputados. Então, isso é muito, quase metade, né? Seriam, de acordo com os votos da última eleição geral que a gente teve, seriam 14 partidos dos 35 que a gente tem registrado. A outra mudança é a questão da coligação, que seria só a partir de 2022. Então, a coligação hoje é algo que é um tema que é muito discutido, que é muito criticado por cientistas políticos que dizem que, principalmente no interior do estado, partidos que são tradicionalmente adversários se unem só para atingir um quociente eleitoral e conseguir eleger deputados estaduais, deputados federais, principalmente deputados estaduais. Exatamente, né? Sem nenhuma identificação ideológica. Então, se a gente tem PT e PSDB, que lá em Brasília são adversários antigos, a gente tem no interior do estado prefeito PSDB com vice PT, e isso é normal. Então, todas essas tratativas são feitas para que se elejam mais deputados, para que se atinja esse quociente. Então, isso é algo que é visto por muita gente como positivo, e eu queria até dizer que eu achei engraçado esse fim das coligações, que foi defendido pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, agora há pouco na promulgação, porque aqui no estado tem se debatido exatamente um retorno da aliança dele com o Camilo, né, com o PDT. Então, quando essa coligação acaba, isso já fica mais difícil de se entender. Só que, como isso é no próximo ano, não atingiria nada, né? Já que as coligações só vão acabar em 2022. E eu não duvido nada que até 2020 eles façam outra mudança, porque a reforma eleitoral ela é feita ao sabor das conveniências políticas, dos acordos de quem está no poder, de quem não está no poder, enfim, uma bagunça, né? Lembrando que essa votação do Senado que terminou, que aprovou a PEC, ela foi feita em 20 minutos, então foi uma votação recorde, um debate recorde. Lembrando que eles têm apenas até o dia 7, que é sábado, para fazer qualquer tipo de alteração na legislação eleitoral, porque necessita-se de 1 ano de antecedência em relação às próximas eleições para que essas regras tenham validade. A terceira questão é o fundo partidário. Será que sai hoje? Eu já não sei, mas esses 2 pontos já foram promulgados e não tem mais o que mudar. Agora, até o dia 7, pode ser que mude alguma coisa em relação... Mas, assim, já mudou em relação ao fundo partidário essa questão da cláusula de barreira, né? O que você fala em relação àquele fundo bilionário. É difícil de prever se vai ser votado. Eu imagino que não vai dar tempo, porque... A gente tem o quê? Uma semana, menos de uma semana, né? E uma pressão e uma crítica da opinião pública gigantesca. O nosso segundo tema, ainda falando de Senado, de Eunício Oliveira, é sobre a suspensão ou não do mandato do senador Aécio Neves. Ontem, o plenário do Senado decidiu adiar a votação que trataria desse tema, vai esperar uma sessão do Supremo Tribunal Federal marcada para o dia 11,
que vai analisar uma ação de inconstitucionalidade do PSDB, para que seja decidido se o Senado tem ou não o poder de referendar uma decisão do STF relativa a afastamento de parlamentares, no caso de Aécio Neves também, a manutenção dele em sua residência durante o período noturno. Ou seja, Letícia, o senador Onísio Oliveira só vai gostar, digamos, da decisão se for a que ele quiser, se for a de manutenção de Aécio Neves dentro do Senado, a manutenção do mandato dele, ou seja, a crise entre Congresso e STF deve continuar. E é bom também dizer que essa questão do adiamento, esse fato do adiamento da decisão do Senado sobre a decisão do STF em relação ao afastamento do Aécio Neves, causou um racha dentro do PSDB, então isso foi muito discutido numa reunião da bancada ontem à tarde, e isso gerou uma série de crises nesse partido que já está dividido entre uma metade que apoia o presidente Temer e a outra metade que quer sair do governo. Então, em meio a essa crise do PSDB, a gente ainda tem outra discussão, que é sobre o relator da CCJ da Câmara, que é um tucano, foi indicado um tucano, mas parte do partido quer que ele renuncie a esse cargo, quer que ele não fique na relatoria da CCJ para não desgastar ainda mais o partido sobre essa decisão da denúncia ou não, de abrir ou não a denúncia contra o Temer. O deputado é o Bonifácio de Andrada, e durante o dia inteiro de hoje, o que se fala é que diversos deputados tucanos, não só deputados, mas líderes tucanos, foram atrás do deputado Bonifácio de Andrada pedindo para que ele renunciasse a esse cargo para não causar um desgaste ainda maior no partido, mas a informação que se tem é que ele permanece, que ele não quer deixar o cargo, e isso seria uma boa notícia para o Temer, uma boa notícia para o Aécio, já que ele é muito ligado ao Aécio Neves. Uma questão que também é importante dizer é que o próprio Bonifácio de Andrada, recebeu um ultimato do partido pedindo para que, se ele não saísse da CCJ, se ele não renunciasse não, se ele não pedisse um afastamento do partido, ele seria expulso, digamos assim, da CCJ. Isso causaria um desgaste ainda maior no partido que já está dividido. Essa divisão também se vê em relação ao Aécio Neves na presidência do PSDB. Uma parte do partido quer que ele, mesmo licenciado, né, ele já está licenciado, ele não está na presidência em exercício, mas ele é o presidente nacional do partido, quer que ele renuncie a esse cargo, o que favoreceria o Tasso, né, o deputado, o senador Tasso Gereissati, que está hoje como presidente em exercício. Uhum. E outra parte do partido diz que não, que essa é uma decisão de cunho pessoal e que a licença dele já seria o suficiente. Como a gente até já discutiu ontem com o jornalista Érico Firmo, são duas questões interligadas. Você tem o PSDB querendo salvar Aécio Neves e, ao mesmo tempo, querendo se desvincular do governo Michel Temer e do PMDB, mas para salvar Aécio depende de Michel Temer, depende do PMDB, então fica esse jogo, essa queda de braço, tanto que o PMDB, que queria salvar Aécio ontem, já foi em sua ampla maioria na defesa de que houvesse um adiamento, ou seja, não havia ali votos realmente durante a sessão para que a decisão do STF fosse rejeitada, e fica aí agora. São os próximos capítulos da política brasileira, se darão em torno dessa disputa, agora não mais silenciosa, entre PMDB e PSDB. Para finalizar, a gente vai falar aqui do Ceará, porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a suspensão do fim do TCM, porque, segundo ela, isso está colocando em risco a própria votação de denúncias feitas contra gestores, contra ex-parlamentares, contra políticos. Enfim, ela quer que o TCM volte a funcionar. Uma boa notícia para Domingos Filho, que até hoje está lá em Brasília esperando a decisão do Supremo sobre esse assunto. Uma boa notícia, mas ainda não tem efeitos práticos, né? Isso depende do STF, que está discutindo essa questão. Esse ponto estava em pauta hoje no STF, pode ser que saia alguma decisão hoje. Eles pediram uma medida cautelar, pediram uma liminar para que o TCM voltasse, para que o TCE não concluísse essa transição que está sendo feita, né, e não prejudicasse o TCM.
Isso pode ser decidido em breve pelo STF, mas não há nenhum indício, por enquanto, de que a tendência é a de dar a liminar como aconteceu da primeira vez. Então, fica uma boa notícia, mas é uma boa notícia ainda sem muitos efeitos práticos, né? O STF, o pleno do STF, não é obrigado a seguir essa mesma orientação do MPF. Então, na prática, o Domingos Filho ainda vai ficar lá em Brasília por um tempo até sair esse resultado. O TCE está lá trabalhando normalmente para cumprir o prazo dos 90 dias de transição, 90 dias úteis, né? Então dá um pouco mais de 3 meses. Mas está lá, voltou a fazer as fiscalizações nos municípios que tinham sido suspensas por falta de dinheiro, né, de orçamento. Então ele está lá trabalhando, o TCE também está trabalhando para qualificar o lado deles, né, que é exatamente o de que não haveria nenhum tipo de prejuízo às fiscalizações nessa absorção dos 2 tribunais. E aí fica esse disse-me-disse, né? Um presidente diz que não vai de forma alguma prejudicar, já o Domingos Filho, que é o presidente do extinto, né, TCM, diz que há um prejuízo, questiona a própria atuação do TCE. Essa disputa tem um prazo curto aí para acabar, né? Já faz mais de um mês que a Assembleia aprovou o fim do TCM, então a gente vai ver aí daqui para o fim do fim de outubro, talvez uma resolução, uma resposta do STF. E nós vamos ficar aqui aguardando e cobrindo e acompanhando e informando para vocês em detalhes tudo o que aconteceu. Letícia, muito obrigado aqui pela sua participação, estreando no Live Política. Boa noite, né? Boa noite já, a gente passou aqui com vocês, sabe quanto tempo? 1 hora e 10 minutos por aí, muito tempo. Obrigado aí para quem ficou com a gente até agora. A gente volta amanhã, quinta-feira, recebendo o deputado estadual Renato Roseno. Ele também vai dar a sua opinião sobre esse projeto Escola Sem Partido. Então é importante também que você participe, dê o seu ponto de vista, a sua avaliação sobre essa polêmica que agora toma conta aí dos espaços de discussão política. E não deixe também de conferir a nossa edição desta quinta-feira do Jornal Povo. Esses assuntos que a gente comentou aqui agora vão estar lá, além de outros assuntos também bastante interessantes. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.